Amigos, voltamos 2024, vamos iniciar o ano com muito estilo, falando de uma empresa que, olha, tá em tudo que é lugar. Ela trabalha com dois produtos que eu adoro e você também gosta. Eu trouxe dois amigos aqui que excelência no assunto, vai passar umas informações sensacionais. Oscar, sommelier, Flávio, que faz toda a parte comercial, Flávio. Eu sou diretor da unidade, tanto o fabril quanto o comercial. Bem-vindos ao Papo de Vinho, bem-vindos à Baixada Santista. Vocês já conheciam a Baixada Santista? Eu nunca havia visto e nem vivido isso daqui, mas muito já estudava com relação ao mercado e algumas possibilidades, mas estar aqui é a primeira vez. Então sejam bem-vindos. Muito obrigado. Você já conhecia? Já conheci. Já? Passei boa parte da minha infância vindo. Isso você conhece. Então você então conhece. Eu conheço um pouquinho aqui. Então e adoro essa região. Legal, então sejam bem-vindos à Baixada. A Santos é uma cidade muito gostosa, Oscar, para você ficar sabendo. E ao Papo de Vinho. Papo de Vinho é o espaço onde eu trago os amigos, os colegas que trabalham com vinho, para falar toda a experiência, tudo que as empresas têm de melhor, e vocês não podiam faltar de participar. Muito obrigado. É um privilégio. Obrigada. Oscar, vamos falar, você é o sommelier, eu sempre pergunto, é o sommelier de profissão ou de paixão? Eu consegui associar as duas, por assim dizer. A paixão, ela existiu antes da profissão, mas quando veio a possibilidade da profissão, eu agarrei com unhas e dentes, por assim dizer. Na verdade, com taças e rolhas, né? E tenho atuado há 12 anos nisso. Legal. Bem interessante. Esse seu interesse foi na taça? Foi observando os profissionais trabalhar com... Olha, eu me formei em Recife, né, na Faculdade Maurício de Nassau. E na época havia uma especulação muito grande com relação ao mercado gastronômico. E em meio a isso eu acabei buscando alguns gaps que existiam no mercado, algumas lacunas, e uma delas era para a área de sommelier. E aí acabei estudando sobre isso e me despertou interesse. Então, até aquele momento eu não bebia nada alcoólico. Isso, vamos dizer, com 17 anos, quando eu tomei a decisão mesmo. E aí, depois que eu tomei a decisão, eu acabei começando a tomar bastante mesmo. Não parou mais? Não parei mais, Puxa não parei mais. Vida, né? E já são 12 anos. Mas com certeza tem sido experiências assim sensacionais, sim, né? Sem dúvida. Porque as pessoas acham que o nosso trabalho é apenas abrir uma garrafa. E não é, nós temos que estudar, né? Sim, muito. Não só o produtor, de onde vem as castas, e o seu interesse ao provar, como é que foi, quem é que deu a estrelinha e falou assim, nossa, que vinho legal, foi alguma região, algum país, assim, que te... Sim, eu consigo, e inclusive até alguns amigos meus brincam com isso, que eu sou o louco do Alentejo. Eu comecei basicamente com a maioria blend, isso já por instruções do meu professor na época. Ele fez, olha, você pode começar a casta indo buscar essas referências, né, essa coluna dorsal do que a casta pode te propor. Ou você pode começar pela experimentação mais cultural, que aí você vai ter uma percepção do que o produtor queria entregar, o que é equilíbrio, o que aquela região proporciona. E aí eu descobri... Eu tenho um Moura no sobrenome e é uma região que fica dentro do Alentejo. Sim. E depois que eu descobri isso, houve esse interesse e eu acabei me apaixonando pelos vinhos alentejanos. Já tive o privilégio de provar Pera Manca, por assim dizer, que é um ícone, os cartuchas, a Esporão também, quase tudo eu já provei, e que são produtores assim, muito renomados da região. Então foi a região que mais me apeteceu assim, logo no início. Mas esse seu interesse, além que coincidiu o nome e a busca, não é parte da sua formação pelo curso de sommelier? Tem a sua formação é de escola americana, francesa? São três as formações. Tem uma nacional, que é o Senac, que está muito mais voltado à prática profissional. Sim, legal. E estrutural mais salão e piso de loja. O W7 é a Londrina, então nós temos uma perspectiva muito mais mundial, internacionalizada, uma codificação da informação muito maior. É uma excelência. É uma excelência, exato. E uma terceira que foi algo muito local mesmo, que foi o Lalu na Gastronomia, foi onde eu comecei,
Inclusive, terminando o primeiro módulo, o professor me convidou para lecionar o primeiro módulo, porque ele queria abrir o segundo módulo. E foi bem bacana. Nessa época, inclusive, eu até ganhei um reality show que a gente produziu na época, que era do vinho para o prato. Então, você escolhia um vinho entre uma seleção e você tinha que produzir um prato que harmonizasse com aquele produto. Que legal! E na época eu fiz um risoto de bode com queijo coalho, e para harmonizar com o Rio Sol Cabernet Syrah. E foi um dos orçamentos mais baratos. Todo mundo quis, vamos trazer França, vamos trazer Bordeaux, vamos trazer um Coq au vin e tal. E eu vi a possibilidade de regionalizar aquilo dali. Maravilha, e ficou fantástico. Gostei, e ganhei. Gostei Foi bem bacana. Da ideia, bem brasileira, né? Sim, sim. E isso é legal. Eu acho que trazer o vinho brasileiro para a nossa realidade é sensacional. Exato. Eu acho que a gente ganha muito, né? Sem dúvida. Flávio, e você? Me conta um pouquinho de você. Vocês conheceram, né? Eu já tenho uma vertente um pouco diferente do Oscar, né? Eu comecei na área comercial muito novo, com 18 anos. Minha formação é administração, sou bacharelado em administração e sou pós-graduado em logística, né? Comecei ali trabalhando em cervejaria, então passei 11 anos, esses primeiros 11 anos trabalhando em cervejaria. É um mundo bem diferente do que nós vivemos hoje, com vinhos, né? Depois eu fui para a área láctea, trabalhando em uma grande empresa multinacional de iogurtes. E depois conheci a linha de queijos em uma outra empresa nacional, né? Tive o prazer de me aproximar nesse mundo mais gastronômico, entender um pouquinho mais sobre queijo e conhecer e comecei a me apaixonar realmente por queijo. Se apaixonar, né? E aí, queijo e vinho, né? Oi, casamento perfeito, união boa, né? Não tem como não casar. Em finalzinho de 2018, eu comecei a me aproximar ali da Rara Alimentos, essa empresa que eu sou apaixonado, eu carrego dentro do meu coração, é impressionante. E aí, em abril de 2019, eu iniciei a minha trajetória na Rara como gerente nacional de vendas. E aí comecei a entender um pouquinho, tentar entender, né? Porque esse universo de vinhos, ele é tão vasto, ele é muito né? amplo, E quando você pensa assim, poxa, agora eu sei um pouquinho. Eles falam, não sei nada. E é tão impressionante porque naquele momento eu tinha pessoas dentro do meu time que falavam de vinhos, mas falavam de uma forma muito técnica. E as pessoas não entendiam. Então, em vez de você aproximar o consumidor, em vez de você aproximar as pessoas, elas fugiam, porque elas, cara, eu não vou provar isso daqui, porque eu não sei, Não sei, não entendi, tá muito distante da minha realidade. Harmoniza com o que, faz o que. Eu falei, não é possível, tem que ter uma linguagem mais simples, né? Legal. E aí fui buscar no mercado profissionais, com o Moscar, que fizessem sentido e falasse a língua de uma forma muito mais simples, prazerosa. Sim. Perfeito. Que é algo que para mim é fundamental. E com eles eu venho aprendendo a cada dia mais. Legal. Vocês ficam aqui no estado de São Paulo? Sim, eu resido em São Paulo, mas hoje eu sou responsável da área do Norte-Nordeste, São Paulo capital e interior. Na verdade, basicamente... Brasil inteiro. Eu vou dizer as exceções. Eu só não atendo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Sim. Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro. O restante é tudo minha responsabilidade. Não só de levar o vinho... Vida cigana, hein, Oscar? Bastante. Eu estava em Manaus esses dias, passei São Luís e Manaus uma semana. Foi bem bacana. E como é que está o interesse dos vinhos? Por incrível que pareça... Bem quente, tão igual ao Nordeste, né? Mas, juro a você, essa era uma impressão que eu tinha também há algum tempo atrás. E alguns amigos que já faziam esse tipo de trabalho falaram, olha, esquece tudo que você imagina com relação à temperatura da região, porque quem proporciona hoje o consumo de vinho, seja em restaurante, empório, sempre climatiza todos os ambientes. Só para você ter ideia, teve um lugar que a gente foi em São Luís que haviam aqueles cachecóis para você utilizar, porque toda a sala ficava a 16 graus. Não, acredito. Juro, do lado de fora estava 34 e do lado de dentro 16. Tanto que o óculos, na hora que a gente saía, embaçava tudo. Cara, era muito engraçado. Então, assim, o nordestino ele é muito resiliente, e o nortista também.
E eu percebi isso, eu ficava, cara, vamos ter que vender vinho branco, rosé, espumante. Soca nessa E linha. muito pelo contrário, olhando Olha até só. alguns dados de uns analistas de dados da região dos vinhos e tudo mais, foi identificado que 60% do consumo dos vinhos hoje no Norte e Nordeste é de tintos. São de tinto. E não são tintos leves, são tintos Encorpados, encorpados, de corpo robustos. médio. Exato. Nossa, que Agora, legal, o que é hein? que puxa esse consumo? Parte da indústria e dos cabeças, por assim dizer, dessa região, vem do Sudeste, vem do Sul, às vezes do Centro-Oeste, e leva a cultura desse consumo. Quando começa a buscar isso, não só em restaurantes, acaba fomentando essa demanda e aí a oferta começa a aparecer. Então, a gente hoje, estando nessas regiões, a gente busca levar o nosso portfólio para que justamente as pessoas consigam entender a alta gama dos produtos que a gente tem, para atender esse público e levar para o outro público que ainda não teve acesso. Então você tem duas vertentes, por assim dizer, atender uma demanda que já existe e trazer uma oferta nova para uma região e desbravar todo aquele contexto, por assim dizer. Perfeito. É um desafio Eu tamanho. acredito. Bom, mas vamos falar da RAR. Perfeito. Vamos lá. Eu conheço o RAR já há um tempinho e sempre que posso eu estou tentando lembrar de uma última negociação que eu participei de vocês. Tá. Vocês foram premiados há pouco tempo, acho que na feira lá no Sul, não foram? Vocês não foram premiados a... Acho que foi a última, foi de 2022 com um Viognier. É um Viognier batonage que a gente tem. Eu só não vou lembrar exatamente a premiação. Mas eu lembro que a última foi 2022. Não foi a de 22. 2018, bom, a gente ficou louco por conta dessa pandemia. A última que eu estive no Sul, lá em Bento, participando na feira, eu lembro que vocês foram premiados com um vinho. Sim. E A gente já tomei coleciona esse vinho lá. 24 premiações. Então, olha só. de 2012 para cá, só sucesso. Flávio, me fala da RAR. Por que RAR? A RAR é uma empresa que tem as suas origens ali no Rio Grande do Sul, né, que ela deriva de um grande grupo chamado Randon, né, e ela surgiu através de um sonho do seu idealizador, que chama Raul Anselmo Randon, por isso RAR, então são as iniciais do nome dele, no qual ele teve uma necessidade por ter desmatado uma região e ele teve a necessidade de fazer um reflorestamento. Então ele foi para a região de Vacaria, que fica a 1.000 metros, acima de 1.000 metros de altitude, extremo norte do Rio Grande do Sul, divisa com Santa Catarina, e comprou um aras, uma região que estava ali sem nenhuma plantação, criação de cavalo, na intenção de fazer esse reflorestamento, né? Chegando lá, ele olhou para o lado e viu um pequeno produtor de maçã. Ele falou, poxa, maçã é uma árvore, por que não? A gente não poderia plantar a maçã e fazer o reflorestamento? E assim ele fez. Iniciou o projeto na década de 70, com 200 hectares de maçã. No terceiro ano, que é o ciclo produtivo da maçã, ele colheu o suficiente para pagar os custos daquele ano. Então ele falou, poxa, esse negócio é um negócio bom. Hoje a RAR é a terceira maior produtora de maçã do Brasil e a segunda maior exportadora. Então a gente manda maçã para o mundo inteiro. Aquela maçã típica branca de neve, aquela bem vermelha, a gente produz ela assim em larga escala. A gente manda para os Estados Unidos, Europa, África, exporta para o mundo inteiro. Que maravilha. Na década de 90, em uma das visitas dele para a Itália, tem origem italiana, ele se apaixonou pelo queijo Grana Padano. E ele falou, por que não ter um queijo Grana Padano nacional brasileiro? Ninguém produz isso lá. E aí ele colocou na cabeça isso e falou, vou fazer. Se a gente for pensar racionalmente hoje, é um investimento assim que ele não se paga a curto espaço de tempo. Ele falou, não, eu vou bancar, eu vou fazer. E assim o fez. Trouxe um consultor da Itália. Esse consultor deu toda a orientação ali de como fazer, o que ele precisava. Entre maquinário. Ele não abriu mão de seguir exatamente a mesma receita italiana, então o processo artesanal, feito com leite cru, então tem todo um processo, né, que segue exatamente a mesma receita italiana, só que feita aqui no Brasil. E aí depois de tudo pronto, ele se deparou com um grande problema. Ele não tinha o leite necessário para produzir o queijo. E ele falou, poxa, e agora? O que eu faço?
a qualidade do leite brasileiro naquele momento era muito baixa. Então você tinha a produção de leite aqui no Brasil muito mais para volume, menos para produção de queijo. E aí ele foi buscar informação e ficou sabendo que lá nos Estados Unidos, numa região específica, ele tinha as vacas necessárias para ele começar esse plantel no Brasil e produzir o leite. E aí ele exportou 2 Boeings lotados de vacas naquele momento para o Brasil, prenhas, né, e começou, né, a ordenhar elas aqui no Brasil. Um sucesso. Hoje a gente tem em torno de 1.600 a 1.800 vacas em lactação, movimento em torno de 60 mil litros de leite por dia, né? A nossa fazenda, ela é reconhecida com um selo de bem-estar animal, então toda ela é autossustentável. Então o dejeto vira biocombustível, que alimenta a caldeira da fábrica, que produz o queijo, então ela é altamente sustentável, ele tem todo um aparato de sustentabilidade e bem-estar animal. No ano de 2002, se eu não me engano, se não me falha a memória, ele queria comemorar 50 anos de casamento. Então o que ele fez? Ele queria presentear os convidados do casamento dele com uma garrafa de vinho. Então ele importou mudas de Merlot e Cabernet da Itália, e ele ia fazer o plantio disso lá em Caxias. E aí chegou lá, o caseiro falou: poxa, eu não consigo cuidar disso daqui. Aí ele falou: tá bom, então não vou plantar aqui, vou plantar lá em Vacaria. Mal sabia ele que estava começando um terroir. Melhor escolha que ele poderia ter feito. Totalmente novo, inovador, Sim. porque naquela época não tinha quem plantasse videiras ali em Vacaria. E aí você tem uma região com um clima extremamente propício para a plantação de uva e de maçã, acima de 1.000 metros de altitude, 700 horas aproximadamente abaixo de 0 graus. Você tem uma amplitude térmica que ela varia de 6 graus à noite, 4, 6 graus, e durante o dia 29 graus. Nossa. Então você tem um estresse significativo que gera um fruto especial, Sim. né? E aí Ela fica tão nervosinha que ela... Nossa. O resultado é sensacional. Exatamente. E aí ele tinha muita amizade com o Miolo, ali, com o pessoal da Miolo, e pediu para eles fazer a vinificação do vinho para presentear os convidados da festa de casamento dele, ali, comemoração. E assim ele fez, foi vinificado na Miolo, e ele presenteou cada convidado com uma garrafa. Um dos convidados levou a garrafa para o Grande Prêmio Prova de Vinhos ali de Bento, e a garrafa foi premiada, que é exatamente essa garrafa aqui. Claro, essa daqui é uma safra 2015, isso aqui é da minha coleção pessoal, então eu trouxe, a última garrafa o maior ciúme. com um rótulo branco que eu dar uma tenho. volta ali no shopping enquanto eu saio correndo com essa garrafa. Então eu falei, poxa, eu vou levar para mostrar. Obrigado, que maravilha. Esse foi o rótulo que começou. Claro, o rótulo da primeira garrafa, a gente tem uma lá na recepção do escritório. Ele tem as alianças dele aqui, bem legal, mas esse daqui ficou até 2020 aproximadamente, 21. Ficamos com esse rótulo praticamente trabalhando aí todo esse período. Depois a gente migrou para esse rótulo um pouco mais premium, uma garrafa mais encorpada. Muito bonita essa garrafa. Mas é um vinho ícone dentro do nosso portfólio. Sim. Que entrega muito para o que a gente cobra. Então ele é 60% Cabernet, 40% Merlot, né? Um vinho assim muito especial. 2 uvas onde que o brasileiro ama. Sim, clássicas. Né? E um corte bordalês também que agrada gregos e troianos, por assim dizer. Né? Vinho com passagem madeira? Sim, 12 meses de primeiro uso. E aí, André, pensando no vinho, e nós que somos do vinho, a gente pensa nesse corte e nessa passagem em madeira, a gente imagina algo muito volumoso, muito robusto. E às vezes, até o fato da madeira ser virgem, por assim dizer, né, de primeiro uso, a gente imagina que isso sobrepõe a fruta. E muito pelo contrário. Né? E muito pelo um equilíbrio muito alinhado. Muito pelo contrário, o equilíbrio é essencial nesse vinho.
E muito mais pela altitude da região que propicia uma acidez muito mais acentuada. Então esse punch que a gente imagina, ele acaba sendo muito mais arredondado Ela pela é acidez. acentuada, mas ela passa a ser bem elegante, né? Isso, você vai provar conosco, É. vai entender, vai entender o que... Vocês estão vendo, Eu né? acho, Oscar, que você deveria abrir a garrafa, Sim, dar uma vamos nessa. respirada. Vamos lá, né, por favor. E a gente, Por favor. e a gente Mas entender. o interessante de ouvir a história, né, da entrada do vinho Aham. no grupo, vir já com uma comemoração. Exato. Né? Isso marca muito a empresa, o produto que vai ser apresentado para o Brasil inteiro, né? A história que a gente tem ali, André, é algo realmente diferenciado. Né? E aí não para só no vinhos, né? A gente tem a questão da maçã, aí vem o queijo, vem o vinho, e aí depois disso a gente tem outras linhas de produtos também que falam com o vinho. Flávio, eu só falar uma coisa, eu preciso falar uma coisa pra vocês dois. Eu tô com uma inveja de vocês dois. Vocês trabalham numa empresa onde tem o vinho e o queijo. Sem falar do azeite, Sem o azeite, né? e, Vinagre, aceto. a charcutaria é Espanha, né? Aí a gente tem a linha Espanha e espanhola e a linha italiana. Ah, tem italiana Tem também? italiana. Sim, Eu achei que era só... idêntico de Parma. Eu acho que vocês não estão trabalhando no lugar direito. Entendeu? Que lugarzinho A é gente- esse, né? A gente tem como missão, né, É. o prazer de comer e beber bem. Então, Sim. esse é o nosso Literalmente DNA. é sair para trabalhar feliz, né? Exato. Proporcionais. Você vai pro. Você tá indo pro escritório e trabalhar onde? No meu ambiente de trabalho, onde se tem bebida e comida de altíssima qualidade, né? E apresentar os vinhos sem levar em consideração o que a gente tem hoje de produção de queijos e a importação. Não tem. É quase impossível. Então, quando a gente leva o queijo, consequentemente o vinho aparece. Quando a gente leva o vinho, consequentemente o queijo aparece. E para mim, você já deixou isso bem claro, para nós como sommelier, é fundamental ter esse papel de harmonizar. E quando você tem algo dentro de casa que é possível harmonizar, só para você ter ideia, desse vinho aqui, a gente tem um projeto chamado Festival da Massa no Queijo. Então, o nosso queijo tipo grana, né, que é o Gran Formaggio, ele vem em umas formas de 35 quilos, enormes. Então, imagina você flambar esse queijo e puxar uma massa dentro desse queijo e harmonizar com esse vinho é fora de série. Mas assim, arrebatador. Eu tô imaginando. Eu tô imaginando. Olha, é uma peça daquele tamanho, muito bonito, fundamental. O tempo Olha de a cura abertura deles é de quanto tempo, hein? 12 meses. Mas a gente tem uma segunda linha, que é a linha ouro, que são 18 meses de maturação. A gente que tem lindo, o processo de produção dele, ele segue exatamente a mesma linha do italiano, né? O que é o grande diferencial dele? Primeiro, o leite. O leite é um leite muito especial. Então eu tenho uma vaca que é confinada e ela come exatamente a mesma coisa 365 dias do ano, que é uma ração pré-fermentada. Para que ela não fermente dentro do estômago dela, a gente pré-fermenta ela, balanceia essa ração conforme a necessidade da vaca e serve para ela 365 dias do ano. Ela fica num freestyle, onde ela tem todo ali o aparato de bem-estar animal, né? Porque assim, quanto melhor eu tratar a vaca, melhor é o produto que ela me dá. Claro, ela é estressada, não produz. Não me produz. Então eu trato ela da melhor forma possível e ela me entrega o melhor que ela pode. Esse leite, ele sai da fazenda, 900 metros para frente a gente tem a fábrica, então o leite ele tem um transporte talvez de 1 quilômetro, acho que nem isso, não chega a isso. Então você não tem aquele chacoalho normalmente que as outras empresas têm, que busca leite a 150, 200, 300 quilômetros da sede. Então você tem um transporte muito curto, você não fere esse leite. E o leite, na hora de você processar ele passa por um processo artesanal de descanso, onde a parte gorda do leite sobe, faz a limpeza desse leite, leva tudo que tiver de impureza, pouca coisa, porque você tem um leite diferenciado com alto índice de bactéria boa e baixo índice de bactéria ruim. Então, o que tiver ali de sujeira, ele leva para cima, e eu trato
para produzir o queijo somente o leite semi-desnatado, que é a parte mais íntegra do leite. Ele segue o processo, onde eu faço as misturas ali necessárias para fazer o queijo, e a cada 1000 litros de leite eu consigo tirar 2 formas, que inicialmente elas vão pesar 40 quilos, e no final da maturação, que é no mínimo 12 meses, ela vai me entregar aí 33 a 35 quilos. Então eu tenho uma desidratação nesse processo. Natural. E quanto mais ela fica em maturação, mais ela desidrata, então ela me entrega menos. Então você tem, imagina, cada 500 litros de leite, 40 quilos que é uma forma que ela vai me gerar 35 quilos. Então você tem um custo muito alto de um leite que é muito especial, que me custou muito, porque eu tenho que... eu trato ele de forma confinada, ele não come pastagem verde, não pode comer. Eu trato a alimentação dele de uma forma, né, pré-fermento ela, para entregar para ele um alimento no qual não vai me trazer nenhum gosto dentro do leite, que vai gerar um gosto no queijo final. Sim. Então você tem um produto realmente muito especial no final. Então quando você come o Gran Formaggio, né, que é o nosso tipo grana, que ele só é tipo grana porque não é feito lá na região, sim, né, da Itália específica. Esse é uma outra educação que os profissionais precisam passar para os brasileiros. Exato. Entenderem. Sim. Porque é tipo. Porque é tipo. Ele não é produzido dentro da região específica onde é produzido o tipo grana, o grana padano, então eu não posso chamar ele de grana padano. Então eu tenho que chamar ele de tipo grana, mesmo sendo exatamente o mesmo produto, só que produzidos em regiões diferentes. Sim. Né? E aí quando você consome esse produto, ele não deixa o teu paladar, o teu retrogosto ali, aquele ácido amargo que necessita você vir tomar uma água ou tomar qualquer outra coisa. Ele tem um gosto mais adocicado. Então você come um pedacinho, come outro pedacinho, come outro pedacinho, come outro pedacinho, sem gerar nenhum desconforto. Acho que a grande marca da Har, acho que o grande produto da Har que a maioria conhece é o queijo, né? Que chega no impactou, por assim dizer. São os queijos, sim, né? Sim, eu acho que pelo menos se eu estiver errado, por favor. E hoje em percentual até de participação dentro do que a gente fatura, né, na nossa empresa, tem uma participação muito maior, inclusive até do que a dos vinhos. Então o vinho hoje a gente vem caminhando expressivamente para um crescimento, mas o Gran Formaggio já é algo consolidado. É algo que há mais de 20 anos a gente já tem essa produção e que tem essa participação no mercado. Porém, é algo ainda não incluído num consumo frequente, né? Acaba sendo um produto de ocasião. E isso que a gente quer desmistificar. Por exemplo, vou te provocar de novo. Tem um pudim de Gran Formaggio que numa das nossas unidades... Né? Eles vieram hoje para mexer com a minha estrutura. É sensacional, porque como ele falou, o sabor do queijo ele é acentuado, mas ele não é desequilibrado, desagradável. Muito pelo contrário, é algo até viciante, porque você percebe um doçor, mas com a salga muito bem feita, não é aquele queijo salgado, apurado e meio rançoso. E isso associado com o queijo, aquele agridoce, agri-salgado ali, ficou muito interessante. Eu tô salivando de lembrar aqui. Tá vendo? Imagine eu que não conheço. Nossa, e aí por cima vai ainda uma calda de goiabada cascão, que é para finalizar com chave de ouro. É muita tortura, tá muita tortura. Olha só, vocês não devem estar entendendo nada, né? Como o programa é de vinho, tá falando de queijo e agora entrou um doce, mas o papo de vinho é isso. A Har, eu falo que é excelência e comentei sobre o queijo, porque eu sou fã de queijo, sou apaixonada por queijo, e quando veio essa notícia maravilhosa que eles viriam aqui falar sobre os vinhos, falei, não, com certeza vai ter um momento que vai se falar de queijo. Então hoje o Papo de Vinho está acrescentando acho que o irmão querido do vinho, que é o queijo. Porque sim, não tem como não comer um queijo e não lembrar de um vinho e vice-versa. Mas olha, nós estamos falando disso aqui, tá uma delícia, eu preciso saber, principalmente de você, Flávio, já que você começou.
O processo. Quero que você entenda que eu faço essas perguntas porque os amigos precisam, às vezes em casa, ficam com dúvida. O Oscar acabou de falar sobre todo o processo, a harmonização, a elaboração de pratos com o queijo. A análise do queijo é igual à do vinho? Sim, a gente tem vários tipos de queijos, de regiões, né, diferentes, e cada queijo vai harmonizar e vai bem com algo diferente, né? Hoje o brasileiro ele tem como maior conhecimento um queijo parmesão. Se falar qualquer consumidor hoje, qual queijo que vem na cabeça dele, ele vai falar parmesão, que hoje eu acredito ser o queijo especial mais consumido no Brasil. Sim. Acho que é a categoria de maior tamanho em volume. Exato. Mas queijos como o grana, como um parmegiano herediano, como um emmental, um gouda, um gruyère, um pecorino, eles estão ganhando espaço dentro do mercado. Os programas de culinária, eles trazem muito isso para dentro da casa do consumidor, e o consumidor ele vai em busca desses produtos. E o paladar é algo impressionante, né? Que o paladar ele só evolui. A partir do momento que você prova algo de uma forma correta, porque eu vou confessar que quando eu fui trabalhar nessa terceira empresa, que trabalhava com queijo, ela vendia brie, ela vende até hoje brie, né? E eu falo, mas poxa, mas que é esse mofo branco aqui? Eu vou tirar esse mofo branco para me comer. Mal, né? Então, vai que eu morro por causa do mofo. O que eu aprendi desde pequeno que mofo faz mal. Eu vou comer mofo, não faz sentido. Então vai lá e tira. E aquilo é um crime fazer isso. Sim. E a partir do momento que você consegue fazer a degustação da forma correta, que você passa por um momento de uma degustação assistida, que você entende como que você deve consumir, com que deve consumir, quais e qual o momento, né? Quais são os aspectos, e o que você esperar daquele produto, sim, você muda de patamar. E aí você mudando de patamar, é difícil você retroagir e falar assim, poxa, eu quero algo inferior. O que acontece com vinho, com cerveja. Mas foi o comparativo que você quis fazer. A análise é a mesma. Exatamente. A análise sensorial é a mesma. É a mesma coisa. Inclusive, eu faço muito às cegas a comparação do Grana Padano, né, originário, importado da Itália, com o nosso. E assim, muita gente, não, que Grana Padano com certeza é muito melhor, como a gente havia já conversado. Há muito esse preconceito. E aí a gente faz às cegas e a pessoa acaba escolhendo pelo Gran Formaggio. E quando a gente revela, faz, nossa, mas é completamente melhor. E eu disse, pois é, e é nacional, tá vendo só? Então assim, não é demérito falar desse comparativo, mas às vezes fica muito mais evidenciado para o público de que ter esse preconceito com relação à produção nacional é muito limitado ainda. Acho que a gente se proporcionar a consumir esse tipo de produto para perceber, fazer uma análise sensorial, mesmo que de maneira mais descontraída, mais despretensiosa. Que eu acho que é a melhor. Exato. É isso aí. Você comprou um pedacinho, tá ali, você na sua casa. É isso aí. Às vezes sozinho. Pois é, vai porque nessa. Porque errar, todo mundo erra. Exato. Ninguém sabe tudo. Não, o tanto de vinho que eu já errei provando de fora, eu, graças a Deus, tive muito melhores experiências com vinhos nacionais do que com os vinhos de fora, até por questões de logística, transporte, acaba sendo muito mais vulnerável. Mas eu tenho um apreço imenso pelo que a gente produz no Brasil hoje. Sim. Eu sinto muito ainda porque as pessoas têm esse tipo de... Né? Exato. Tá aí o queijo. Exato. Os vinhos. Sim. Agora, a RAR hoje tem um portfólio de quantos rótulos? Olha, são 32 rótulos, se for pensar entre os nacionais e os importados, né? E aí, contextualizando, a gente trouxe, além dos vinhos que a gente produz aqui, também trouxemos 2 exemplares de uma parceria que temos com a Masi. A Masi, 7ª geração de produtores de vinho no norte da Itália, tendo algum percentual também na Toscana, na região de Morellino Descansano. Mas é um projeto em parceria com Sandro Boscaini, que era amigo pessoal do seu Raul Randon. E eles decidiram trazer os rótulos da Masi com exclusividade com esse título de RAR Masi Wine Project. Então hoje a gente tem alguns rótulos de regiões bem específicas da Itália, pensar no norte da Itália, e que a gente traz hoje como importação da Masi. E italianos são quantos rótulos? Italianos são 9 rótulos, se não me engano. Sim. Todos tintos?
Não, temos um rosé, um branco e um prosecco DOC. O rosé de quê? O rosé é um 100% refosco. Refosco. Sim, que não é uma casta tão Sim. popular, por assim dizer. É uma uva de estrutura com acidez. Isso, e foi uma das coisas que eu falei, inclusive numa conversa com um comprador nosso, que a safra que a gente tem é 2020. E pensar Então tá. em rosé, parece que ela está sendo decrépita, Já tá indo, mas né? não. Bom, por conta... me corrija, Oscar. A Refosco, ela tem a casca mais grossa, não exato. Ela tem um então nível ela de segura produção. um pouco mais. Exato, e ela é um rosé de volume. Então combina super bem com um bobó de camarão, que é mais untuoso, ele uma resolveu, moqueca. né? Ah, é meu Ele lado resolveu. gastronômico, não dá pra Ele negar. resolveu hoje. Não tem como, judiar, Não né? tem como. Não, eu tava em dúvida porque eu tomei um rosé de Refosco há, eu vou falar, uns 8 meses. Ah, legal. E eu achei interessante, porque não era 2020, acho que era 2021. Não, 21 não. Eu tomei 24, é 21. Exato. E eu comparei ele um pouquinho. Eu trabalho com um rosé de Cabernet Sauvignon. Uhum. Difícil fazer também. E segura, sabe? Sim. Eu fiquei naquela... Claro, são uvas, estruturas totalmente diferentes. Sim. Mas são uvas com características que... Proporcionam isso. se ficaram muito bem, e com essa mudança de clima nosso louco, o vinho estava muito elegante. Pois é. E a mas Refosco me chamou a atenção. olha que bacana. Só que ela muito tem uma acidez ali, velho. Mas é isso que segura. Por isso Então, que tem assim, que tomar muita gordura, né? Exato. Ele é volumoso, tem uma certa estrutura e, sendo bem franco, eu consigo perceber algumas notas, na verdade, algumas sensações de adstringência, que não é tão comum assim em rosé. E vinificar uma caça-tinta como rosé de casca mais grossa tem sua dificuldade. Então, Qual é o período de contato com a casca? olha, se se eu não... bem chata. Não, mas é sobre isso. Mas, se eu não me engano, não passa de 9 dias. É um contato curto, justamente porque ela tem muita... Sério? Para 9 dias em um rosé Nossa, de refosco. eu trabalho com uma Cabernet, olha eu fazendo de uma comparação. Que eu acho legal. Ah, o bom sim. do podcast é esse, né? Aham. Da troca de informação descontraída. Eu trabalho com uma Cabernet que o contato são de 3 horas. Sim. Claro, vai depender muito do que você tem E de assim, a maturidade. Cabernet, comparando com a Refosco, ela é mais delicada, né? Exato. Exatamente. 9 dias? 9 dias. Caramba! E pensar para um rosé, que geralmente é muito mais curto, você tem, se eu não me engano, a maceração é carbônica. Então é muito mais delicada também. Eu devo estar enganado com relação aos 9 dias. Oscar, para. Explica para os amigos que é a maceração Ah, carbônica. sim, claro. De forma bem levinha. A maceração carbônica é simplesmente você amassar as uvas sem que haja um contato físico, e sim pela presença de gás carbônico, que é natural durante a pré-fermentação do vinho. Então esse gás faz com que haja pressão, e essa pressão faz com que as películas do bago das uvas seja desprendido e solte polifenóis, os antioxidantes e tudo mais. Então você tem uma Tudo maceração... aquilo que faz bem para o nosso corpo. Exato. Então você vai ter uma percepção muito... Quer dizer, na verdade, uma maceração muito mais delicada. E pensar que é uma uva de casca grossa, você ter essa maceração carbônica faz com que você tire nuances muito delicadas. E o volume ainda se seja proporcionado pelo mosto como um todo. Então assim, muito me macerou, impressionou. Contato de 9 dias 9 com o dias. mosto. Aí é feita o primeiro... Ciclo de clarificação. E aí depois retorna ou não? Não. A rosé é a única que não tem uma segunda fermentação. E pensar na linha Masi e toda a estrutura que eles têm com relação ao norte da Itália, eles são famosos pela dupla fermentação. Então no Rosso Verona, por exemplo, que é esse exemplar que a gente trouxe, é um corte de Corvina, Molinara e Rondinella, que é o mesmo do Amarone, e ele tem uma dupla fermentação. Então você pega esse blend, fermenta a primeira vez,
E no segundo momento, 25% dessas uvas é pacificada, ou seja, elas viram uma uvinha passa, pequenininha, bem pequenininha, até... que perde água, acumula açúcar residual e traz um potencial não só de estrutura em volume, mas como robustez, alcoolicidade. E aí ocorre essa segunda fermentação. É um método clássico da Masi, e inclusive boa parte do que a gente tem hoje, eu acho que só o Bardolino não tem a segunda fermentação, a dupla fermentação. E nós aqui no Brasil reproduzimos isso em alguns dos nossos produtos. O Dom Raul, por exemplo, é dito hoje... é sensacional. A gente diz hoje que é o nosso Amarone brasileiro. Isso por se tratar de um vinho nobre. Na legislação brasileira, a partir de 14,5 você já pode chamar de vinho nobre. É um vinho nobre meio seco, 100% Merlot de apacimento, que é esse mesmo processo de você pacificar as uvas para que elas percam água e acumulem açúcar, com mais 24 meses em barrica de carvalho francês de primeiro uso. É bem interessante. Da produção nacional, a produção ela é feita com uvas francesas? Sim, porém, todas são francesas. Nós temos hoje, além das francesas, só a Gewürztraminer, que inclusive também trouxemos para você provar. Que aí é um caso à parte e é curioso dizer, porque eu trouxe justamente por conta desse aspecto. É um dos primeiros vinhedos no Brasil a ter ataque da Botrytis de maneira não inoculada, ou seja, eu não coloquei de propósito no vinhedo, ele foi identificado. E engraçado porque na época a gente... Será que é por conta dessa... altitude, característica do terroir. Mas no mesmo vinhedo nós temos outras castas, como a Viognier, Chardonnay, Sauvignon Blanc, e nenhuma delas foi atacada pela Botrytis, só a Gewürz. Claro, ela é muito mais delicada enfim, espera-se isso em determinadas regiões. Mas para nós foi uma surpresa e aconteceu de um grande parceiro nosso que na época comprava uvas nossas, foi fazer uma visita durante a colheita e ele percebeu alguns cachos no chão e o pessoal, olha, essa uva estragou, a gente não vai utilizar. Ele, posso levar algumas amostras? 7 dias depois ele volta dizendo, olha, vocês estão estragando o ouro de vocês aqui, vocês estão tendo um ataque da Botrytis dentro do vinhedo e vocês podiam estar vinificando isso com excelência. Então houve uma tipicidade muito grande, não é o nosso Sauternes brasileiro, não chega a esse nível, por assim dizer. E só para vocês entenderem, Sauternes é uma região que produz um vinho de sobremesa à base da uva Semillon e às vezes com a Sauvignon Blanc, que tem uma estrutura de acidez muito alta e açúcar residual também, graças a esse ataque fúngico. Então, acontecer isso no Brasil, para um vinhedo despretensioso, muito mais laboratorial, foi realmente algo fenomenal. E hoje traduz num grande vinho que a gente tem. Eu, inclusive, provei uma safra muito antiga, ele é de uma garrafa Screwcap, e eu provei uma garrafa 2011, que... aqui tudo indica, era para estar decrépita, né? Era para ter desfalecido, por assim dizer. Estava sensacional. E ninguém acreditou nisso. Inclusive eu tenho umas 6 garrafas, vamos provar juntos. É bem interessante. Então, essa é uma casta que não é francesa, se formos pensar no seu autóctone, ela é muito mais alemã, né? Naquela região entre Alsácia e Alemanha. Então é uma das únicas que a gente não tem como 100% francesa. Mas, por exemplo, eu imagino que você deva ter perguntado com relação a uvas nacionais, como a Lorena, a Goethe. Como Raul vem de origem italiana... Você pensou em uvas italianas. Pensei que tivesse um pouquinho de Itália ali, né? Não, no solo. não. Mas tem um projeto para isso? Tinha um projeto para uma Sangiovese, ainda não estabelecido. Estamos com um lançamento que não posso falar ainda, mas temos um lançamento para fazer com uma uva bem diferente, mas nada italiano ainda. Mas o Cabernet com Merlot lembra muito os Super Toscanos. Sim, lembra. E a ideia dele era trazer isso também. Porque assim, claro, não tem como negar que as uvas francesas dominam o mercado brasileiro, né? Sim, o mundo, né? Mas as uvas portuguesas, italianas, eu acho que elas vêm numa disputa assim bem acirrada, né? Exato. E essa disputa eu remeto para o Brasil. Porque como o domínio é das castas francesas, o produtor hoje que vem colocando uma uva
portuguesa, uma Toriga espanhola, nacional. uma italiana, ele vem se destacando no mercado, né? Sim. Claro, a gente sabe que comercialmente, Há uma dificuldade. né? Sim. E aí é todo um trabalho mais que redobrado, né? Sim, exato. Né? Da credibilidade do terroir em ter produzido um vinho com uma uva italiana, espanhola ou portuguesa, do produto do seu cliente em aceitar esse produto Sim. e trabalhar, querer trabalhar. A né? experimentação é fundamental nesse É. caso. É fundamental. Agora, pensar de maneira não técnica, mas prática, o nosso terroir, por estar em altitude, se formos pensar, por exemplo, num primitivo de Mandúria, talvez eu não conseguisse ter a expressão e as características principais dessa uva na região. Da mesma forma, uma Toriga nacional, aragonês, por assim dizer, que é a Tempranillo, elas teriam uma dificuldade muito maior para serem produzidas devido ao tipo de clima e solo que a gente tem na região. E aí eu ressalto em dizer, temos uma produção de Pinot Noir, mas assim, sensacional. É um dos, assim, das estrelas do nosso know-how hoje de vinhos. Isso porque a região e a altitude, o clima, propiciam um amadurecimento muito regular, mas às vezes superestimado, muito acima do que a gente imagina para uma Pinot Noir nacional. E isso devido à região. Então, já provei diversos Pinot Noirs incríveis do Brasil, mas o nosso, ele tem humildade suficiente para entregar algo que você não espera. E engraçado que, estando num cliente, chegou um enólogo francês do Rhône, e muito despretensioso, ele fez, eu queria provar algo do Brasil, algo que vocês acham que é bom. Sabe aquela coisa meio, quero ver com o que é que você tem? Quero deixar eles na saia justa. E aí eu só pus na taça e levei, não falei o que era, nem nada. E não deu 2 minutos depois, o rapaz me chama, assim, olha, o que foi isso que você me serviu? Eu digo, então, você gostou? Ele, nossa, é um Pinot Noir, não é? Eu digo, sim, muito típico, né? Ele, sim, me lembra muito algo de Bourgogne. Eu digo, então, é um brasileiro aqui de Campos de Cima da Serra, a 1000 metros de altitude. Ele, olha, para ser bem sincero, não deixa muito a desejar para muitos dos franceses que vocês têm aqui no Brasil. Até porque a importação de vinhos franceses, ela é muito regular, mas às vezes traz uma margem de custo muito mais alta. Então, segundo ele, ter aquele tipo de Pinot Noir com custo-benefício que a gente gostaria é muito interessante para o mercado. Então é um Pinot Noir também fantástico, vale super a pena provar também. Flávio, falando sobre os vinhos, onde os vinhos estão, quais estados você que é responsável por toda a logística? A gente tem distribuição nacional dos nossos, não só dos vinhos, mas de todo o nosso portfólio. A gente vai encontrar os vinhos nas principais casas de vinhos do Brasil. Sim. A gente tem distribuidores espalhados pelo Brasil inteiro. Algumas regiões com uma distribuição mais encorpada, mais evoluída, mais madura. Sim. E outras a gente está entrando agora. Por exemplo, a região norte, nordeste. Manaus a gente ativou agora um distribuidor, Manaus e São Luís. Mas, por exemplo, Fortaleza a gente já tem um distribuidor muito forte. E é um trabalho que vem melhorando. Salvador também já tem um distribuidor muito forte. Em Brasília a gente já tem distribuição bem bacana. Os vinhos trabalham on-trade e off-trade. A gente tem uma linha de raciocínio da seguinte forma. A gente tem uma linha de acesso que é a linha Vento. Essa entra tanto no supermercado quanto no restaurante e delicateses, né, adegas de vinhos. Sim. E a gente tem uma linha intermediária, que é a Colecione. Essa já é uma linha mais premium, onde a gente seleciona onde ela vai estar e trabalha ela muito forte dentro do restaurante, né, dentro do food service. E tem a linha Reserva, que é exatamente essa linha que está aparecendo aqui agora, que é o Dom Raul, o Laurea e o Reserva de Família, que aí sim a gente posiciona ele em casas premium. Por exemplo, um Terraço Itália. Então você vai encontrar um Dom Raul, você vai encontrar um Laurea, você vai encontrar um Reserva de Família. Sim. Então, são casas realmente que entregam para o consumidor algum diferencial. São especializadas, por assim dizer. O Terraço Itália foi uma parceria fomentada principalmente pelo interesse que eles tinham no método de produção, que Terraço Itália remete-se à Itália.
mesmo que seja um produto brasileiro, a forma de produzir o Dom Raul e o Laurea, por exemplo, remete muito a produções italianas. Então, trazer para a carta do Terraço Itália esse tipo de produto que a gente proporciona, com toda essa chancela de produção, que basicamente é da relação da Har com a Masi, né? Se for pensar no Laurea, ele tem dupla fermentação, e a segunda fermentação com 10% de uvas pacificadas. E isso é uma técnica basicamente italiana, do norte da Itália. Então o pessoal do Terraço Itália ficou muito interessado na época nos nossos produtos, justamente por isso, por trazer carregar um peso italiano, mas com origem brasileira, sabe? Para nós é um baita orgulho, né, ter esse cliente. Com certeza. Sim. E o brasileiro hoje ele tem um olhar mais carinhoso pelo vinho. Olha, assim, brasileiro. O vinho nacional ainda ele está quebrando uma barreira de resistência do consumidor, no qual o consumidor ainda enxerga o vinho nacional como um vinho premium, um vinho importado, um vinho chileno. E isso vem caindo por terra, né, numa velocidade maior, né? Conforme a gente consegue chegar, e aí eu falo sempre para o Oscar e falo para todo o meu time, quando a gente coloca o vinho na taça e o consumidor prova, não tem mais argumento. Então ali a gente desmistifica qualquer coisa. Quebra os paradigmas. Quebra qualquer paradigma. E aí a gente muda a percepção do consumidor. Isso vem acontecendo à medida que a gente vem fazendo eventos, degustações, apresentação dos produtos. Quando a gente consegue chegar no consumidor, a gente quebra esse paradigma. Então, assim, eu acho que vem um movimento muito forte de colocar o vinho nacional onde realmente a gente precisa, onde a gente realmente gostaria que ele estivesse, né, no patamar que ele precisa. Hoje a gente tem vinhos nacionais tão bons quanto vinhos italianos, vinhos chilenos ou qualquer vinho de qualquer lugar do mundo. Com né? certeza. É um trabalho... Trabalhar com vinho é muito bonito. Eu acho que trabalhar com vinho nacional é mais bonito ainda. Sim. O período em que eu trabalhei com vinho brasileiro, sempre tive muito orgulho de falar sobre o vinho brasileiro. E eu falo para os colegas, é sensacional, gente. Hoje o vinho, as videiras são no Brasil inteiro. Sim. Né? Não sei se vocês estão sabendo, estão produzindo vinho no estado do Rio de Janeiro. É mesmo, mas isso ali próximo da divisa entre São Paulo e Rio? Então, parece que é mais para a Serra, mas... Quase Petrópolis, você fala? Os que estão produzindo para lá. Eu já estou sabendo da Chapada Diamantina, que tem a... Diamantina? Não, Chapada Diamantina dos Veadeiros. Chama-se Uva, a vinícola. A vinícola, sim, a vinícola eu acho que eles estavam lá na feira. Na ProWine, sim, estavam lá. Né? E pensar em Chapada não vou ter certeza agora se é Diamantina ou dos Veadeiros, mas eu acho que é Chapada Diamantina. Hoje o Vale do São Francisco tem indicação protegida também. Quem imaginaria no Paralelo 8 você ter produção de uvas vitiviníferas com vinhos exponenciais? E aí sim eu acho que cabe a Touriga Nacional, cabe uma Tempranillo, uma Syrah que pede isso, sabe? Esse calor todo. E nós hoje com a altitude temos a delicadeza dos nossos vinhos e a elegância, sabe? São vinhos que não têm uma robustez tão tamanha, por assim dizer, mas que entregam uma experiência sensacional. Eu acho que a produção no Brasil, pensar em Rio de Janeiro, Espírito Santo, que eu lembro também que já tem algum tipo de produção, interior da Bahia, Brasília também já produz, inclusive se chama Vinícola Brasília também, que fica no entorno de Brasília. Goiás eu vi lá na feira. Que acho que é Vinícola Girassol. Eu acho que é Vinícola Girassol. Eu devo ter provado um Syrah também. Então, o Brasil vem produzindo e eu acho que a gente tem que sentir muito orgulho. Muito. Muito orgulho. Eu lembro que quando eu fui trabalhar com vinho brasileiro, muita gente já me criticou. Você é louca. Trabalhava com vinho italiano. Sim, olha só. Você é louca, como? Não sei o que eu falei. Não, eu estou acrescentando no meu catálogo vinhos nacionais. E fiquei por 7 anos. Olha que Olha legal. aí. Que e bacana. falo com muito orgulho isso, com muito orgulho. Sim. Então, assim, quando vem os amigos falar sobre o vinho nacional e todo o trabalho da vinícola, tudo que envolve uma vinícola e o vinho, como que a pessoa fala, não tomo o vinho brasileiro? Você vai oferecer, não tomo o vinho brasileiro.
Sim, eu já ouvi isso diversas vezes. Não é? Fica Sim. feio, né? Sim, muito. Fica feio, fica muito feio. Então eu acho que nós temos que divulgar sim o vinho brasileiro, seja qual for a região, seja qual for o produtor. Claro que vocês têm o produtor de vocês, mas nós que estamos trabalhando, participando de eventos, divulgando, tendo um espaço assim para divulgar, tem que ter sempre o vinho brasileiro em discussão. É o que geralmente a gente abre para provar. É isso aí. Mas olha, vocês viram, né? Ele abriu o vinho, tá aqui até agora. Acho que foi só cenografia aqui, né? É cenografia. Eu acho que a gente tem que partir. Por favor. Mas você falou que tem um outro, né? Sim. Então vamos pela ordem, né? Por incrível que pareça, ou não, eu preferia que a gente terminasse com o outro. Com você vai outro? entender, sim. Então tá. Olha só. Mas eu quero deixar uma perguntinha para vocês dois. Tá. Perfeito. E no segundo bloco vocês vão me responder. Legal. Com a expertise de vocês, o que é que os profissionais precisam fazer para alavancar o consumo do vinho brasileiro? E a segunda pergunta, qual é o sonho de vocês em relação ao vinho? Guarda aí, a gente já volta. Voltamos. E agora é a parte legal, a parte mais gostosa, né? Porque o Oscar veio aqui e o Flávio vieram aqui para me deixar com vontade de comer queijo. Não trouxeram os queijos. Pisaram feio. Pisaram feio. Porém, olha a maravilha de vinhos que eles trouxeram aqui para a gente conhecer da RAR. Mas, vamos lá, né? Foge não. Preciso saber. Opinião de vocês, o conceito, abra o coração. Tá. O que vocês acham que precisa ser feito para melhorar o interesse e o consumo do brasileiro em relação ao vinho? Deixando um pouquinho de lado as rivalidades de países. Sim. O que vocês acham que precisa ser feito? Começa, mestre. Vamos lá. Capricha. Pergunta difícil, né? Eu acho que essa pergunta, aquela pergunta de 1 milhão que a gente quer. Fala aí, estamos chegando lá. Eu acho que nós, como indústria, né, a gente busca exatamente isso, né? Fazer com que o consumidor entenda, primeiro, a importância que tem o produto nacional e também que a categoria ela cresça, né? Ela desenvolva. Então, eu acho que são duas vertentes diferentes. A gente buscar um novo consumidor lá no mercado e fazer com que ele migre de bebidas, talvez destilados ou cervejas, para o mundo do vinho, e fazer com que o consumidor que já é consumidor de vinho, ele migre do vinho importado para o vinho nacional. Ele quebre esse paradigma e realmente busque experimentar e ter vivências, experiências com vinhos nacionais que hoje já estão num patamar de tão bom ou até melhor de que muitos importados que a gente tem hoje no mercado nacional. Muitos são premiados, né? Muitos premiados. Então eu acho que para a gente buscar mais consumidor, eu acho que é provocar esse consumo, né? Sim. E essa provocação? Essa provocação é através de feiras, através de degustações, através de experiências, através de harmonizações, patrocínios. Eu acho que existe um papel fundamental da indústria, né? Quando a gente fala indústria, fala do transformador ali, ou né, de quem vende o vinho, do distribuidor regionalizado, ou daquele representante daquela região, de provocar feiras, de provocar eventos, de provocar as degustações, trazendo esse consumidor para esse mundo do vinho. Né? Eu acho que a indústria nacional ela tem que também se unir um pouco mais nesse sentido, fazer um investimento, como existe outras
outras linhas, né? Várias cooperativas, várias associações. Existe essa linha de raciocínio de que quando você soma, você multiplica, né? E isso vem acontecendo cada vez mais. Então eu acho que, como o Flávio falou, essa participação em evidência, em feiras, o direcionamento, a experimentação abre muitas portas. E eu tenho vivido isso na prática e quebrado muitos paradigmas. A experimentação ela é realmente fundamental. Porém, o consumo de importados, pensar no contexto vinho, ele é fundamental. Foi o que fomentou a indústria nacional. Então, antes de produzirmos vinho aqui, a gente já consumia vinho de fora. Então, não acho que isso vai deixar de existir. Agora, a participação e a relevância do vinho nacional, ela tem que ser primordial, seja no restaurante, seja numa adega especializada. Então, ter uma categoria específica para os nacionais, e não só vinhos de combate, que o pessoal geralmente acha que vinho nacional é só aquele barato. E prova pelo contrário, né? Porque você pega a carga tributária que um vinho nacional tem versus um vinho importado, é surreal. Hoje você tem vinhos chilenos sendo vendidos no Brasil pelo preço que eu gasto para produzir o produto sem tributação. Exato. Então é uma balança muito desproporcional, está muito tendenciosa para o importado. O importado ele tem, querendo ou não, um apelo competitivo referente a preço muito grande. E aí o consumidor, se colocando no lugar do consumidor, fala, poxa, esse daqui veio lá de Portugal. Como é que ele pode ser mais barato do que esse daqui foi produzido no Rio Grande do Sul? Não faz sentido. Dentro da sua expertise, Flávio, e lhe cabe essa parte da distribuição, da parte comercial, logística, tem que também deixar bem claro para quem estiver assistindo longe, de que o nosso produto está aqui. Exato. Né? E que você, a partir do momento que chegou o pedido para você, você tem condições tranquilas de entrega, de idoneidade do produto. Tem vários detalhes aí que nós gente, não queremos acabar com o vinho importado. Não, muito pelo contrário. Não é isso. É que nós temos uma produção maravilhosa. Sim, né? Exato. E todo o estudo do seu setor, do seu departamento, tem essa preocupação, né? Sem dúvida. De atender bem, né? Atender bem e com rapidez, agilidade, né? O nível de serviço, ele é muito importante. O condicionamento, acho que o Oscar falou bastante sobre isso, o condicionamento do produto que vem de fora para o mercado nacional nem sempre é o mais adequado. Exato. Então você tem um produto dentro de casa, com um nível de transporte pequeno, um deslocamento pequeno, considerável pequeno, que ele pode ser entregue para ti, às vezes D+1 ou D+2, até 24 horas depois. A gente tem um canal e-commerce que a gente consegue atender nacionalmente todos os nossos clientes. Em alguns casos até depois de 2 dias ou 3 dias do pedido colocado, concluído ali, com a maior qualidade possível, com o vinho condicionado da forma correta, atendendo direto o consumidor final, e também temos parceiros em determinadas regiões que fazem essa distribuição para a gente, ou atendem direto o consumidor. Sim. Como, por exemplo, a região de São José dos Campos, a gente tem uma loja própria chamada Spatio Rar, no qual a gente tem todos os nossos produtos, desde vinhos. Vai ter uma em Santos? A expansão, a ideia que a gente... A ideia que a gente tenha nos próximos 5 anos é 30 lojas. Então, a possibilidade é muito grande da gente ter uma loja aqui em Santos. Mercado de Santos, como Baixada, são franquias, então assim, candidatos a franquias, a gente está estamos abertos aí. Abertos a ter novos franqueados. Sim. É uma experiência gastronômica fantástica, Sensacional. Oscar? Sensacional. Mas vamos lá, Flávio, fugindo da resposta, é isso? Você rodou, falou, mas você acha que o ponto crucial, qual que é para o brasileiro falar hoje, ou melhor, mudar a minha adega, a percepção. 40% tem de vinho brasileiro e vamos vender a bandeira brasileira. Sim. A gente quer que consuma vinho, mas que principalmente seja o vinho brasileiro. O que você acha que precisa aí? O consumidor precisa se abrir e começar a experimentar os vinhos nacionais.
É isso. O nível Uma ação popular que você acha que entraria aí, bem popular, que o brasileiro gosta e que vai lá falar, vou ali, vou fazer não sei o que, vou tomar minha tacinha de vinho. Você acha que um happy hour, tipo, algo como um happy hour, trazer uma hora, wine hour, por assim dizer, seria uma perspectiva muito boa. Trazer a descontração, o não técnico, o papo de vinho para a informalidade, tendo em vista que a qualidade já assegura que vai ser um momento muito bacana. Eu acho que seria Isso, claro. Mas Um belo sabe ponto. a percepção que eu tenho, Oscar, assim, o consumidor que toma vinho e ele toma um importado, ou o consumidor que não toma o vinho que está pensando em tomar, ele olha e fala assim, poxa, eu vou gastar aqui R$60 numa garrafa de vinho, R$70 numa garrafa de vinho, e eu não tenho uma expectativa do que tem dentro da garrafa, eu não tenho uma referência do que tem dentro Sim. da garrafa. Eu acho que tem um trabalho antes disso daí, de dar confiança para o consumidor e falar assim, poxa, o produto que está dentro dessa garrafa, que é um produto que você vai comprar, vai gastar o teu dinheiro e você vai ter o benefício, o retorno disso, sensorial ali, degustativo, que vai te provocar uma experiência diferente. Né? Eu acho que está um pouquinho antes ainda. Eu acho que o nosso trabalho está em comunicar, né? Fazer com que o cliente vire a chavinha dele e fale assim, opa, peraí, eu vou no restaurante, vou olhar a carta e vou pedir um nacional, seja ele qual for a marca. Por quê? Porque eu sei, e aí eu acho que aqui vem muito a calhar o nosso momento, né? Porque eu sei, porque eu ouvi, porque eu tenho uma referência de que o vinho nacional hoje ele está em um outro patamar, então eu quero a experiência de provar um vinho nacional. Sim, seus, cara. Eu acho que pontualmente esse wine hour, até surgiu agora na cabeça a ideia, é uma boa pedida. Mas pensar em quem já provou muitas coisas de fora, hoje no Brasil, olhando em terroir como um país continental, a gente tem uma diversidade de terroirs maravilhosa. E com nuances e especificidade bem diferentes, e aspectos bem diferentes, era o que eu queria dizer. Então, do sul ao norte, pensar hoje no Nordeste já como produtor, eu acho que a gente tem uma pluralidade muito grande de coisas para conhecer dentro do Brasil, seja entre castas e terroir, que suprime, assim, né, na verdade, supre algumas demandas que a gente encontra fora. Então, se você já tem uma perspectiva que já provou de tudo um pouco de fora, tenta associar isso com o que você tem dentro do Brasil, sabe? Eu, como falei mais anteriormente, eu sou um fanático dos vinhos alentejanos. E provar os vinhos hoje do Vale do São Francisco, para mim, tem uma associação cultural muito próxima, sabe? Na entrega, nas castas. Então, quando você já se identifica com a região e consegue associar com o que tem no Brasil, acho que fica um pouco mais fácil de você, vamos experimentar. Mas o que ele falou é fundamental, a experimentação, é o se permitir. E cabe a nós da indústria hoje proporcionar degustações, palestras, oficinas, que apresente, que exalte, que dê a possibilidade desse pessoal provar, de maneira melhor, até sem nenhum investimento, que é um investimento nosso, a experimentação do público. Então isso eu acho que é de fundamental importância. Agora, pensar no sonho, o que seria meu sonho com relação ao vinho brasileiro, eu acho que seria um trabalho para começar de fora para dentro. Não que eu não queira dar valor ao brasileiro, mas eu tenho um sonho de exportar o vinho nacional para determinadas regiões, porque daí eu acho que fica mais fácil a leitura do brasileiro quando vem de fora para dentro, sabe? Às vezes tem um pouco disso. O brasileiro, ele quer referências e ele, em vez de buscar referências internas do que ele produz aqui, ele acaba buscando de fora. Eu acho que um grande exemplo disso, acho que você deve conhecer a Guaspari, é uma vinícola do interior de São Paulo e produz muito pouco, ainda menos do que a gente produz, e eles exportaram um certo lote dos vinhos deles. Se não me engano foi um Syrah, acho que é o Vista da Mata, O Vale do Chá. o Vale do Chá, e exportaram e receberam uma premiação pela Decanter, isso em Londres, e aí houve uma demanda reversa. Então o pessoal que é do Brasil descobriu que foi pontuado lá e começou a consumir o vinho brasileiro. Que o vinho era brasileiro, que era bom, né? E simplesmente... Só porque primeiro... Exato, então assim, o meu intuito não é exatamente esse, de trazer essa fama, mas assim, de mostrar lá fora a capacidade do que a gente tem a fazer. Porque, por mais que eu queira vender o vinho brasileiro para o brasileiro, muito mais curioso para provar o nosso vinho
é o gringo, por assim dizer. Mas, Oscar, eu vou falar um negócio pra você. Isso tá próximo de acontecer, tá? É sobre isso. O meu sonho, ele é pequenininho, assim. Eu acho que a gente tá numa profissão que ela é muito justa, né? Pra quem vai evoluindo. Ou seja, com o passar do tempo você ganha experiência. E é a única profissão que você é mais valorizado por ser mais velho e ter mais conhecimento que qualquer outra, né? Aliás, guardem isso, amigo. É impressionante. Quem quer trabalhar com vinho, tá se achando velho, não. Se tem um setor que valoriza o pessoal com um pouquinho mais de experiência, é o setor do do vinho. vinho. É o setor do vinho. Não, e eu, por incrível que pareça, eu comecei muito cedo. E na época eu estava sedento de informação. Quando eu percebi isso, eu vi que havia também esse preconceito com relação à minha idade. Dizendo, nossa, você não bebe vinho, olha só, cara. Isso eu já tinha bebido um monte de vinho, já estava com um monte de conteúdo. Mas assim, isso, né, de valorizar as pessoas que têm mais idade com relação ao vinho. É isso mesmo, Flávio? E espera-se uma experiência muito maior, muito maior. Eu acho que esse é o caminho e assim... Eu, quando chegar lá, que eu sou um cara muito novo ainda, claro, né? Jamais passou. Jamais passou pela minha cabeça algo diferente. A minha expectativa é quando chegar lá, nesse momento, daqui talvez 10, 20, 30 anos, eu olhar para trás e falar assim, poxa, eu ajudei a construir essa marca. Exato. Eu acho que o meu sonho é olhar para trás e ver o meu legado. Meu legado que eu construí com o meu time. Esse é o meu sonho. Então, assim, a gente tem uma marca maravilhosa, uma história mais maravilhosa ainda, e um produto que entrega muito mais do que a gente cobra por ele. E assim, de verdade, eu acho que eu já repeti isso aqui umas 5 ou 6 vezes, vou repetir de novo. Ele não deixa nada a desejar para qualquer importado. E eu acho que vale a pena, né? Eu vou convidar vocês ao brinde. Vamos, né? Provar, porque a minha boca já tá seca aqui, saúde. Bom, já que vamos brindar sobre o vinho, fala dele. Ó, esse daqui é o Reserva de Família, foi onde tudo começou. Foi o primeiro vinho com o intuito de comemorar as bodas de ouro do casamento do seu Raul Anselmo Randon com a dona Nilva. E ele produziu esse vinho na época com esse rótulo e com um par de alianças também na frente, com o intuito de presentear os seus convidados e parte dos padrinhos, enfim, o pessoal que queria prestigiar esse momento tão especial. E alguns, acredito que foi mais de um convidado, levou uma garrafa dessa para um concurso, isso em Bento Gonçalves, e esse vinho foi premiado. Então, desde então, nós começamos a produzir vinhos, investimos em outros vinhedos. Então, inclusive, até vamos provar depois esse vinho daqui. Esse é o da linha Collisione, é um Gewürztraminer, é uma casta dita autóctone alemã, ou entre a divisa entre a França e a Alemanha, e que a gente produz hoje também com maestria em Campos de Cima da Serra, um terroir bem propício para ela. Que aí eu vou deixar esse assunto para a próxima taça. Sim, tá? porque mas é um vinho super especial. Os xenófilos já estão pensando, mas por que eles estão tomando tinto e o branco vai ser por último? Pois é, mas a gente explica. Mas olha, que vinho maravilhoso, elegante. Aqui a gente tem uma Cabernet com Merlot, tem volume, tem estrutura, a madeira de 12 meses de primeiro uso não sobressai a fruta e, incrível, ele vai evoluindo em taça de maneira assim amedrontosa, por assim dizer, porque você percebe que é um vinho de camadas. E ao mesmo tempo não é aquele vinho pesado, estruturado, que cansa. Que, não falando mal dos argentinos, mas tem hora que um Malbec você vai tomar uma taça, dependendo da estrutura do vinho, ele é cansativo, então acaba se pesando, você toma menos e não te satisfaz com tanta maestria. Qual que é o grande diferencial desse produto para nós? A região faz com que a gente tenha uma acidez muito mais exponencial, uma acidez mais alta. E o que isso faz acontecer no vinho? Se eu tenho altos potenciais em tanino, em estrutura de polifenóis e até a questão da passagem em madeira, se eu tenho uma acidez, eu equaciono uma equalização muito mais redonda. Então, se eu tenho acidez, eu faço com que a boca salive, que limpe parte da sensação dos taninos, e a percepção de sabor da boca ainda persiste, tem uma persistência muito bacana e um retrogosto também bem ativo. Então, para aqueles que gostam de vinhos mais volumosos, esperem algo muito mais elegante, mais fácil de você tomar. É um vinho que fica à vontade. É um vinho que você vai querer repetir aos goles.
Justamente porque ele tem Olha, essa perspectiva. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu acho que vocês dois não sabem. Ontem foi meu aniversário, obrigado pelo presente. E poder compartilhar essa maravilha. Nossa, que vinho elegante. E compartilhar uma reserva de família, que significa dizer que você Lindo. já faz parte da nossa família Nossa, também. lindo, nossa, salivando bem, realmente tem essa elegância na boca, a madeira, Ela poliu o vinho. E é de primeiro uso. nossa, sensacional. Isso é que é mais arrebatador. Tá muito legal, muito legal. Parabéns na elaboração desse vinho. 2 uvas que o brasileiro ama Sim. e que com certeza deve ter um sucesso, uma procura. E esse é um o vinho- campeão de vendas. É, o campeão de É vendas. o campeão de vendas. Que maravilha, a garrafa tá muito bonita, uma garrafa bem elegante. 14% de teor alcoólico, não parece. Não parece, muito íntegro. Não parece que tem 14 de teor alcoólico. E a harmonização dele é clássica, né, Oscar? Sim, a gente pode permear boa parte do que é cozinha, do que é gastronomia hoje. Pensar no nosso portfólio, a gente tem um evento nas nossas franquias, na Spatio, que a gente chama de pasta ao formaggio ou festival da massa no queijo. Então a gente pega uma forma de Gran Formaggio, flamba ela e a gente puxa uma massa fresca dentro dessa forma de queijo. E a harmonização desse vinho que traz robustez, acidez, consegue contrapor tanto untuosidade quanto persistência, porque ele tem um sabor bacana. Ele tem um sabor bem persistente, bem marcante, e o nosso queijo também tem sabor marcante e atenuado. Então você consegue contrapor numa harmonização uma massa de pasta fresca puxada com Gran Formaggio. Mas um bom churrasco vai bem. Agora, como que não fica legal? Que aí é um clássico, né? É mais fácil você informar o que desarmoniza do que o que harmoniza. Sim. Sushi, de modo geral, não vai ficar legal com Claro que ele. não. Alguns frutos do mar também vão trazer uma sensação de metalicidade na boca, como se fosse meio poroso. Então também não vai ficar legal. Mas se você simplesmente quer bebericar pela facilidade dele, eu acho que algumas lascas de Gran Formaggio vão super bem com as torradinhas e azeite. Olha lá, de novo ele provocando. É sobre isso. E uma comidinha de boteco bem popular, assim. O torresminho vai super bem. Pensa que tem tanino e acidez, vai conseguir contrapor toda a untuosidade de um torresminho. Mas aqueles bolinhos mais fritos, eu não diria um bolinho de feijoada porque tem um sabor um pouquinho maior e uma condimentação também. Não sei se ficaria tão legal. Mas algumas frituras vão super bem pela estrutura não só de tanino quanto de acidez. Né? Não sei se exatamente seria um momento mais propício para esse consumo, mas de maneira despretensiosa eu tomo vinho em tudo quanto é lugar. Então faria essa harmonização, Você com tem noção que eu certeza. faço com a garrafa de vinho? Então, é sobre O isso. pessoal fala, lá vai a nega louca com a garrafa de vinho pra praia, sou eu. Não, e muita Às gente... vezes eu vou com um tinto leve, É isso, um Tá pinot, bom, um tá, gamay, super sem vai. nenhum problema, né? Inclusive o nosso pinot e o nosso bardolino numa prainha fica super bem. Porque selou também. O Merlot vai pedir um pouco mais de estrutura. Você Mas sabe entra que super. eu falo que o vinho tem um poder absurdo, né? Eu tenho um grupo de amigos que a maioria era, não, ainda é cervejeiro. Aham. E jamais olhava. Fazia. Aí eu, toda vez que eu saio, levo minha garrafa, aviso onde eu vou, se posso levar, tá, Sim. levo. Para vocês que não sabem, eu sou apaixonada por samba. Então tudo samba. Sim, Eu sim. levo garrafa de vinho e tal. E na praia eu faço a mesma coisa. O pessoal deve achar muito estranho. Não, o pessoal fica me olhando. Isso é civil, Pois é. mas eu levo. E eu pergunto pelo prato popular, pela comida popular, Uhum. porque eu acho que isso é uma das aproximações. Sim. É o meu sonho. Trazer para esse momento. Esse momento da praia descontraído, você tá lá. Por que que na praia, no verão, é só a cerveja? Não, temos vinho branco, Sim. você pode beber na praia. Estamos no boteco, por que que a gente não pode tomar um vinho? Exato. Comer um pastel? Tomar Eu vinho. faço isso quase Um hambúrguer, sempre. Por né? que não? Mas isso somos nós que Sim. temos o privilégio Sim, exato. desse entendimento. Uhum. Eu quero que a massa conheça, entenda que isso aqui não é só para os pratos
grandes pratos. Sim. E a harmonização também não é algo perfeito. Não existe a harmonização ideal. Existem elementos que são propícios para isso. Mas no caso do vinho, a experimentação ela é fundamental. E a cultura e o seu histórico organoléptico, né, que remete ao que você já cheirou e o que você já provou, é muito relativo. Por exemplo, eu do Nordeste, eu tive muito contato com jambo. Jambo roxo é uma fruta muito local, suculenta, com uma casca roxa. Não tem. Então, às vezes, eu tenho notas e me remete a algumas frutas que a região não tem. Imagina então, você fazendo esse comentário para um europeu, ele vai falar... O que é isso? O que é jambo? Não, até se for pensar o manauara, ele vai achar que é jambu. E jambu é completamente diferente. É claro. Então, jambu é aquela ervilha que deixa a boca adormecida, tá? Que vai no tacacá, inclusive. Verdinha. E, então, assim, cada um vai ter uma criação, uma cultura específica e vai remeter a algumas coisas. Então, tem alguns vinhos nossos que me lembram muito carambola. E aqui também não é tão comum. Da mesma forma com os pratos. O Brasil é riquíssimo em culinária, em técnicas, em elementos, em insumos bem específicos. Então, a dica que eu dou é experimenta. Agora, existem casos que realmente contradizem. Então, primeiro prova o vinho, entende o que ele tem a proporcionar, se ele está muito tânico, se ele está muito redondo, se é um vinho mais adstringente, se ele tem mais acidez, se ele tem doçor, que doçor é algo que depois que você começa com vinhos secos, você acaba deixando de lado o doçor. E nós no Brasil adoramos pimenta. E o doçor de um vinho, ele ajuda muito a contrapor a percepção de pimenta, a picância. E a pimenta, ela é inimiga número 1 dos taninos. Então, quando você tem um vinho que é polido em taninos e tem um açúcar residual, você consegue ter uma harmonização muito mais propícia em pratos que tenham volume, robustez e um pouco mais de picância ou condimentação. Então, estudar esses parâmetros, estudar essas características do vinho, só vai ser possível à medida em que você experimentar. Vai acontecer de não ficar bom? Vai, mas é a vida, é tentativa e erro. E quando você perceber chegar com que na você excelência teve muitos erros. Exato. Então, assim, é tentar, é provar. Então, prova um pouco, experimenta, prova de novo, vê o que mudou na boca. E isso faz com que você tenha essa percepção mais apurada. Sensacional. Agora, o pessoal que está vendo, onde é que acha os vinhos? Onde estão os vinhos? Com quem pode entrar em contato? WhatsApp, e-mail? Pode passar, fiquem à vontade. Perfeito. A gente tem um principal canal, que é o e-commerce, né? Nosso e-commerce, ele atende nacionalmente, a partir de um valor determinado lá, o transporte, né? Ele é gratuito, então ele entra como um benefício. Sim. Então, qualquer lugar do Brasil você pode comprar, adquirir os vinhos da RAR, né? Então, o e-commerce, a gente tem o e-commerce da RAR mesmo, é rar.com.br. Sim. Então você pode entrar lá e fazer a compra. E tem as lojas da Spatio, né, que você também pode comprar fisicamente ou também por e-commerce. Então, por exemplo, a região aqui da Baixada, quem vai atender é a loja da Spatio de São José dos Campos. Exato. Então, a partir do momento que você entra no e-commerce e faz a compra, a loja já dispara automaticamente. Então, a possibilidade de você comprar num dia e receber no máximo em 2 dias é muito grande. Legal, porque legal. existe uma proximidade. Então, dá para todo mundo programar aquele jantar maravilhoso e ter os vinhos da RAR rapidinho em casa, né? Então, é www.spatiorar.com.br. É isso. Legal. Tá bom? E se quiser conversar com o Oscar, como é que faz? Olha, pode vir através da RA também. No nosso site tem os canais que vai ter a minha apresentação lá. Eu tenho algumas agendas, como eu falei, eu atendo São Paulo capital e redondezas, norte e nordeste, então a agenda está sempre muito turbulenta, por assim dizer. Eu ainda não estou muito focado no Instagram ou nessas redes sociais, por assim dizer. Meu trabalho realmente é muito mais presencial. E isso gera uma certa relação muito calorosa com os meus clientes. A gente tem a sede, a vontade de trazer os produtos da RAR com mais abrangência aqui na região da Baixada Santista, tanto Guarujá, Santos, Praia Grande. Então, querendo entrar em contato comigo, vou passar meu número para vocês
né? E na verdade eu já posso passar, Pode, né? fica à vontade. O DDD é 11 9 1704 2494. Esse é o meu corporativo. Inclusive lá tem todo o catálogo, as regiões que eu atendo, meu e-mail, tudo. E a ideia é que a gente consiga expandir para cá, quem sabe até trazer uma das nossas franquias para deixar mais acessível ainda o contato dos nossos produtos aqui com o pessoal. Mas oportunidades não faltam. Com a minha chegada, a gente quer desenvolver região e em breve estaremos nas principais prateleiras aqui de Santos. Isso é maravilhoso, é bom saber. Olha, estou encantada com o vinho. Ai, que bom. Uma delícia, sensacional, a elegância dele realmente assim é marcante. Sim. Mas tem um vinho branco. Podemos abri-lo? A hora é agora. Quero saber, conte-me. Quero ver se o Oscar vai ser aprovado agora. É sobre isso. Aqui nós estamos diante da nossa linha Collezione, tá? A Collezione é uma coleção, literalmente, de castas que se mostraram muito propícias a serem produzidas na nossa região. Esse vinho aqui, inclusive a garrafa é bem intuitiva, no sentido de apresentar um pouco sobre o vinho. É uma garrafa flat, para quem não conhece, com invólucro de screw cap. E esse é produzido com a casta chamada Gewürztraminer. A pronúncia é até estranha, né? Tem uma certa dificuldade. Deixa ela mais elegante. Mas a Gewürztraminer é uma casta que está ali entre a Alemanha e a França. E ela tem um contexto muito específico. Ela sempre deixa um pouco de açúcar residual. Aí eu vou te cortar. E tem sem uns problema. Gewürztraminer e outros falam Gewürztraminer. Gewürztraminer, tem esse caloroso. E aí o brasileiro fala como? Gewürz. O Gewürz. Mas sejamos francos. Tudo certo. Acho que simplificar é sempre a melhor solução. Sim, né? Pois bem, e aí eu vou servir, enquanto isso já vou falando. Sim. Esse vinho tem uma característica muito curiosa que a gente identificou alguns anos atrás, que é o fato de ter o ataque fúngico da Botrytis cinerea. A Botrytis é uma... Deixa eu servir aqui. A Botrytis ela é um fungo que é muito famoso na região de Sauternes, em Bordeaux. E Sauternes é um vinho de sobremesa que passa por esse mesmo processo de ataque fúngico. E o que é que esse fungo faz? Ele, ao mesmo tempo que ele ataca, ele desidrata a uva ainda no pé, ainda trocando informações com a videira. Então faz com que o processo de evolução seja diferente. A gente percebeu alguns anos atrás a presença não inoculada, ou seja, que eu não provocada, eu não coloquei o fungo lá. E foi uma bênção para nós, porque isso me proporcionou uma fruta condimentada, com toques de Botrytis, algo meio evoluído, condimentado, e com açúcar residual, o que traz uma longevidade um pouco maior, um equilíbrio em boca. Pensar que na região a gente tem alguns vinhos com acidez mais alta, se eu tenho algo com doçor, eu também tenho equilíbrio. Então, por favor, prove e deleite-se. Eles estão nos massacrando. Não duvido. Porque começamos com um tinto, com 12 meses, e passamos com um branco. Estamos falando Sendo que a ordem da degustação seria inversa. Perfeito. O açúcar residual, ele reina nesse sentido. Então, você... Oi? Muito aromático, né? O aroma, não é? A lixia vem explodindo do nariz. Mas, assim, é uma explosão de nariz. E algo fenomenal. Então, assim... Pensar na ordem hoje, tecnicamente há uma ordem a ser seguidas. Pensar em espumantes, brancos, rosés, tintos leves e tintos mais encorpados, de idade sempre os mais jovens para depois os mais velhos. É algo que está caindo por terra. E por que eu fiz essa promoção desse tipo de brincadeira? Nosso vinho tem um açúcar residual. E a complexidade da fruta, não só em nariz, mas também em boca, faz com que ele consiga sobrepor. Por mais que eu tenha um tinto robusto, volumoso, o açúcar e a persistência e a condimentação superam e sobrepõem ao tinto anterior. Geralmente a gente põe com sobremesa, mas esse vinho com comida tailandesa ou oriental... Eu ia falar agora. Fica espetacular. Comida thai, principalmente, que leva curry, um pouco mais de picância, fica super bem. Muito elegante.
Eu suspeito em falar, né? É algo... Sim. E o doçor dele não é aquele doçor enjoativo. Não. Você percebe o açúcar, mas a acidez dele limpa o paladar. Você fica puxando, salivando, e isso faz com que você queira retornar o gole. Então, é um açúcar que você percebe, não te incomoda, é agradável e, ao mesmo tempo, ele é passageiro. Ele não permanece ali de maneira chata. Tá muito elegante. Um dos motivos, assim, eu tenho resistência em algumas uvas. A Gewurz era uma delas? Principalmente o nariz. Sério? Corta. Mas isso interesse na pensando hora. em alemães e alsacianos. E nacional, você já tinha provado alguma coisa? E o que você achou? Você gostou? E eu vou te falar, não pra dizer que eu tô puxando sardinha. Eu tinha muito isso com a Bonarda. Sim. E o meu antigo patrão, aliás, um abraço, José Rodrigues. E te perdoe, um dia ele me sacaneou. E ele me fez tomar um vinho que estava coberto. Ele, toma aí. Eu falei, não quero tomar. Ele experimenta. Eu ainda não trabalhava com ele como sommelier. Eu fornecia o vinho para ele. Sim. Ele chega cada 15 dias, passava lá para tirar pedido, aquela coisa Clássica. Ele, senta aí, vamos tomar vinho. Eu falei, um dia ele me serviu quis servir uma Bonarda. Eu falei, não. Essa daí eu passo. Ele, vocês não conhecem o José Rodrigues? Não. Vou apresentá-los. Ele muito sarrudo, sarcástico, ele falou, olhou pra mim e falou, você não tomou Bonarda boa? Eu falei, tá bom. Toda vez que eu ia lá, ele me oferecia uma Bonarda. Sim. Até que um dia ele me ofereceu, ele falou, pô, que bom que você chegou, anota o pedido aí, era isso, blá, blá, blá. Vamos tomar um vinho aqui. Fulano, traz o vinho lá, tava Coberto? Às cegas. Tomei e falei, tá gostoso. Ele, quer mais? Eu falei, quero. Bom, resolve. Tomamos a garrafa. Aí eu falei assim, mas que vinho é isso? E toda vez que ele me servia, ele pegava a garrafa e colocava assim no chão. O que tem esse vinho, né? Acabou. Aí uma hora ele foi servir, ele falou, acabou. Eu falei, não, eu não quero mais, senão eu tenho que chegar em casa, minha filha, né? Meu Deus. Aí eu falei assim, mas deixa eu ver que vinho é esse. Aí ele, pum. Aí eu olhei um dia assim, não vi a uva. Eu falei, nossa, que vinho é esse? Ele, olha atrás, olha a uva. Eu falei, tu tá de brincadeira. Caiu na garganta. Mas era varietal ou tinha algum corte? Não era varietal? Cara, que impressionante. E Mas aí, exatamente o que está acontecendo agora. Mas isso é prova cabal do que o terroir pode proporcionar. Eu abri ontem uma garrafa, antes de ontem, uma garrafa do Gewürztraminer 2011 com o Daniel Braga. É um dos responsáveis do grupo Fasano. E ele é fanático por Gewürz de vários lugares. Já tinha provado da África do Sul, provou alguma coisa também da Nova Zelândia. E cada lugar traz uma especificidade. Quando a gente abriu o que ele provou, ele fez, olha, não parece Gewürz, mas está espetacular, ele está bem evoluído, está transformado o vinho. Eu não diria às cegas que se trata de uma Gewürztraminer, mas fiquei impressionado com a forma com que a uva se expressou. Então talvez a gente olha a uva pela uva, mas talvez a gente não tenha encontrado a expressão do que a gente espera daquela uva, dependendo do terroir. Então, quando você se depara com um vinho que você não gosta, nunca se bloqueie da uva. Eu, por exemplo, teve um tempo que eu detestava Chenin Blanc. E aí fui provar um Chenin Blanc do Vale do Loire, que não é nem um espaço tão propício assim para ela. E era um vinho natural, Surly, que ainda tinha contato com as porras. E fiquei impressionadíssimo. Então, às vezes, é você entender qual região propicia o tipo de vinho que você gosta. Então, a dica que eu dou, se você gosta de vinhos mais volumosos, robustos, intensos,
busca sempre regiões de clima mais quente e que tem uma maturação um pouco mais pesada, vai gerar mais açúcar nas uvas e, consequentemente, mais robustez. Agora, se você gosta de vinhos mais sofisticados, mais leves, mas ainda assim com complexidade, procura regiões mais frias, que tenham uma altitude como a nossa, também que ajuda muito com relação à amplitude térmica. Isso é fundamental. Então, pensa só, você que já teve tantas experiências com Gewürz, imaginava que ia provar algo como isso? Não, na hora eu esperei você abrir. Quando você serviu pra você, eu falei, deixa eu ver o nariz. Sim. Porque pra mim, na hora, Sim. quando o nariz pra mim não bate, não adianta, que eu sei que a boca vai ficar ruim também. E você colocou, não vi nada, aí você veio e colocou, eu falei, será? É levar o nariz. Sim. Muito elegante. Mas eu esqueci de perguntar uma coisa para vocês. Por favor. Dentro da linha, tem a linha dos vinhos orgânicos, biodinâmicos? Vocês têm esse conceito, já que a propriedade tem todo esse conceito de sustentável? Sim. Trabalha com... Atualmente os nossos vinhos ainda são convencionais. A ideia é que o vinhedo se torne realmente orgânico, mas isso a longo prazo. Porém, dentro da linha Harmase, o Sandro Boscaini tem uma produção em Tupungato e toda a produção é orgânica. Então, hoje, dentro do nosso portfólio orgânico, eu só vou ter 4 vinhos, que são da Harmase, um Corvina com Malbec, e Corvina, assim, rainha praticamente, se for pensar. Corvina com Malbec? Corvina com Malbec. E ficou espetacular. Porque ela tornou... Corvina com Malbec. Ela deixou o Malbec mais sóbrio, sabe? Ao invés de ter aquele grito de fruta intenso com uma certa geleia ou compota de frutas, ficou algo mais sóbrio, mais, eu não diria elegante, mas assim, com um pouco mais de sofisticação, sabe? A Malbec por si só, ela brilha muito, mas quando você agrega uma outra fruta com mais potenciais, principalmente de tanino, você traz mais volume e um pouco mais de sobriedade. Então tem uma fruta mais carregada, mais complexa. E desse mesmo jeito tem Corvina Malbec, que a Corvina está em maioria. Tem um Malbec Corvina, também exaltando as características da Malbec. E tem um Merlot com Malbec. E por último, e não menos importante, um Torrontés com Pinot Grigio. E pensa, todas essas italianas, no caso a Pinot Grigio e no caso a Corvina, vêm de vinhedos da Masi na Itália. Então a genética já é muito antiga, né? Traz um código genético muito mais aprofundado, mais apurado, por assim dizer. Eu lembrei de outra pergunta, eu explorando vocês. Fica à vontade. Propriedade tem lá, a vinícola recebe para visita, tem hotel, tem restaurante, como é que é a parte comercial de recepção? Existe um movimento para criar o enoturismo na região, né? Sim, a gente tem a Campestre, que é uma vinícola que está ao lado nosso, que já tem um processo de visitação, mas a gente ainda está nesse processo de criação. Então, a ideia é que a gente tenha a nossa cantina, a nossa própria cantina, que hoje a nossa vinificação dos vinhos nacionais são feitos pela Miolo. A gente é sócio da Miolo, a gente tem um pedacinho lá da Miolo. Então a gente faz a vinificação dessas uvas lá na Miolo, mas a ideia é que a gente evolua para ter a nossa cantina e aí sim desenvolver o enoturismo dentro da nossa fazenda. E aí olhando maçã, olhando as videiras, o queijo, a ordenha, então aí vai ter um roteiro bem interessante, bem interessante. Maravilhoso, né? Estamos trabalhando para isso. Sim, bastante. Oscar, fica bem com osso? Talvez não. Pensar no nível de mineralidade, eu acho que ia ficar discrepante. Não quer dizer que ia estragar, não haveria desarmonização, mas eu acho que não ia ter um contexto tão bacana. Para ostra eu já deixaria um Riesling, algo com um pouco mais de mineralidade evidente, sabe? Lembrei de mais uma. Do portfólio, quantos brancos? 5. Rosé? 2. E um rosé de Pinot Noir. Fantástico. E o custo-benefício dele mais fantástico ainda. Meu Deus do céu. Inclusive, a ideia é que ele está na linha Avento, esse rosé de Pinot Noir. A ideia é que a gente transforme ele em Collezione, porque ele entrega muito mais do que se espera pelo range que ele atende
e o que as pessoas olham em preço. A pessoa olha, putz, um rosé de Pinot é esse preço? Não deve ser legal. E quem compra, que prova, assim, se apaixona. É fresco, leve, fruta não madura, uma fruta mais querendo amadurecer e com acidez alta. E aí, às vezes, a gente fala de acidez alta não quer dizer azedo. Tem uma perspectiva bem diferente. Sim. E quando você tem um vinho de acidez alta, todos os potenciais que o vinho tem, ele torna ele gastronômico. Então, quanto mais acidez você tem, maiores são as possibilidades de você harmonizar com algumas comidas. Então, ele é muito gastronômico. Dá para associar ele com um monte de coisa, principalmente sushi. Se for comer um sushi com ele, vai ficar extraordinário. Sensacional. Estou apaixonada. Sensacional. Eu quero agradecer vocês dois Nós ficamos gratos. pela simpatia, delicadeza de vir aqui, janeirão, não, na verdade já é fevereiro. Sim, viramos a chave. Porque na verdade o nosso ano começa a partir de março, né? Perfeito. Oficialmente, né? Sim. Mas agradecer imensamente a presença de vocês, a explicação. Obrigado, Oscar, obrigada, Flávio. Isso é muito importante. É um orgulho falar de vinho brasileiro com qualidade. Sem sombra de Isso é dúvida. muito bom. A RAR é indiscutível. Como eu falei, eu conheci a RAR pelo queijo e logo em seguida os vinhos. Papo de Vinho fica à disposição de vocês. Lançou. Andréa, dá para falar do vinho assim? Estamos aqui. Tem um lançamento para esse ano, Andréia, e a gente já pode planejar um bate-papo para falar Papo de Vinho dele. está aberto, porque a gente gosta disso. Não, já ressalto que é uma uva pouquíssimo difundida no Brasil. Eita, E que a genética tem pelo menos 900 anos. 900 anos de genética. E comprovado recentemente. Então, é uma uva que no Brasil não tem, assim, uma... Como é que eu posso dizer? Uma boa percepção. Ninguém produz ainda. E a gente vem com essa inovação e com uma vinificação também espetacular. Vai ser fenomenal. Com certeza. Bom, convite está feito. A Claro. casa está à disposição, espaço aberto para vocês. Qualquer novidade, venha. Flávio, muito obrigado por ter vindo. O Papo de Vinho é isso, um papo entre amigos, descontraído e que quer apresentar vinho de forma clara, bem simples. Que Tá bacana. bom? Um bom ano para vocês. Nós vamos nos ver. Pra nós. Nós vamos nos ver, porque Com o nosso certeza. ano vai começar daqui a um mês e meio. Um bom ano para vocês. Vocês tenham um ano de muitas vendas, Obrigadíssimo. de muita divulgação do vinho, de muita venda de queijo maravilhoso, da charcutaria. E venham sempre. A gente vai estar na APAS esse ano. Aliás, todos os anos a gente participa da Sim. APAS. Né? Convidamos vocês para Vamos lá. nos visitar, o nosso stand. Por favor. Ainda não temos o endereço certinho, mas quando tiver a gente faz a divulgação para vocês. Sem dúvida. Mas todos, né, estão convidados a nos visitar e conhecer um pouquinho mais sobre os produtos, degustar um bom vinho, comer um bom queijo e bater um papo, né? Lá isso também no Aprender stand. com o Oscar, né? Exatamente. Então, Você é um professor, Dá né? uma aula, Eu fico né? aqui olhando, fala, eu acertei na Deixa o cara contratação. levar. Deixa o cara levar que ele também, né? Oscar, cara. obrigado. Eu que Prazer em agradeço, conhecer Andréia. vocês. E que venha muito vinho. E que a gente beba muito vinho. E que a amizade Amém. e o respeito Amém. esteja acima de tudo. É sobre Obrigada. isso. Obrigado a bom? vocês. Saúde, saúde, Saúde. saúde. Obrigada. Ai, gente, obrigado.